Boa noite, irmãos. Mais uma vez uma oportunidade, para nós. Nós vamos considerar algumas verdades da palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar nesta noite se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos considerar esse texto aqui para tirarmos algumas lições, da parte de Deus para nós aqui nesta noite. Romanos, então, capítulo 8, versículo 1. Vamos à leitura. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para viver de sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que Deus nos abençoe. Até aqui o versículo 17, que Ele possa estar nos abençoando mais uma vez, ao meditarmos aqui nesta mensagem, da parte de Deus para nós aqui. É interessante a gente observar a condição, com que Paulo nos coloca aqui nesse capítulo 8. Quando a gente verifica, no capítulo 7, a gente vê um contraste, muito grande com relação às verdades, que nos encontramos, quando comparados com o capítulo 8 aqui de Romanos. No capítulo 7, no versículo 24, Paulo ele chega a expressar, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, o desconforto de Paulo, ao considerar a sua fraqueza, e na qual nós também precisamos refletir a respeito dessas verdades aqui descritas, desde o capítulo 6 de Romanos,
no qual a palavra de Deus nos adverte, né, que nós devemos considerarmos mortos, né, e assim, mortos, né, para o pecado, nós vemos com que, com as verdades do capítulo 8, nós observamos que é uma alegria muito grande, né, que nós devemos, né, estar, devido não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quando Paulo cita, né, essas verdades aqui no capítulo 8, nós vemos o quão diferente é a situação que nós nos encontramos, né, no capítulo 7, em contraste, né, no capítulo 8. Porque se Paulo, ao analisar, né, a sua vida, ao ver que aquele bem que ele gostaria de fazer, ele não faz, e o mal que ele não gostaria de fazer, esse ele fazia prontamente, nós vemos o quão vulneráveis, né, que nós somos, né, diante da vontade de Deus. Porque a limitação humana, na qual nós, né, de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, né, para mudar essa natureza, né, pecaminosa, né, que nós nos encontramos. Essas verdades que nós vamos considerar aqui no capítulo 8, nós precisamos, né, considerar, né, de verdade na nossa vida, porque isso muda tudo. A maneira com que nós vamos viver aqui neste mundo, se nós considerarmos essas verdades, né, de realmente não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, considerar que no nosso dia a dia, toda hora a gente lembrar, né, dessas verdades, muda a maneira com que nós vamos encarar as adversidades na nossa vida. Isso nos dá firmeza, nos dá conforto, nos dá segurança ao enfrentar as nossas adversidades. E é por isso que Paulo, como num grito de desespero aqui no capítulo 7, né, miserável o homem, né, que nós somos, né, quem nos livrará, né, quem nos libertará, né, do corpo, né, sujeito, né, a esta morte? E é uma pergunta retórica aqui, né, que Paulo fala, mas quando nós observarmos, né, que não há mais condenação, né, por que não há mais condenação, né, para nós? É porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço justo, necessário, né, para que fosse feito a nossa justificação. Ao considerarmos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver, né, a nossa justificação pela fé. Justificação que cada um de nós não fizemos nada para que nós pudéssemos nos encontrar justos diante do nosso Deus. E quando Paulo expressa isso aqui, que não há mais condenação, né, para os que estão em Cristo Jesus, é algo maravilhoso, né? O que eu fiz para merecer isso? O que nós fizemos, né, para que isso pudesse ser uma verdade em nossas vidas? E ele explica aqui no versículo 2, né, por que não há mais condenação, né, para os que estão em Cristo Jesus? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, não só, né, quando nós vemos aqui no versículo 1, não há mais condenação para nós, mas também fomos libertados, né, da lei do pecado e da morte. Então, isso é algo maravilhoso, no qual nós não podemos deixar de refletir, né, a cada dia em que Deus nos concede, né, vivermos aqui neste mundo. Nós precisamos saber que um dia Ele nos libertou, né, da lei do Espírito de vida, né? Aqui diz assim, ó, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E é por isso que lá no capítulo 6, Paulo, vamos ler, capítulo 6 e versículo 11, ele diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então precisamos considerar, né, essas verdades, porque no versículo 3 ele continua,
né, explicando e fazendo com que nós venhamos a refletir, né, com relação a essas verdades. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Né? A lei, ela é ruim? A lei é fraca? A lei é injusta? De maneira nenhuma. Né? A lei, ela se tornou enfraquecida porque, dependendo de mim, né, ela não poderia me tornar justo. Somente a lei, né, baseada em mim, não era possível eu ser justificado. E Deus, sabendo disso, sabendo das minhas fraquezas, das nossas limitações, sabendo de tudo isso, Ele fez por nós. Como é que Ele fez a nossa justificação? Ele enviou o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta, né, pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Né? Então, quando nós lemos lá em Isaías, né, capítulo 53, versículo 4, Isaías, capítulo 53 e versículo 4, nós vamos confirmar essa verdade dita aqui por Paulo. Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. É desta maneira que Deus condenou, né, na carne, né, o pecado. Não na minha carne, não foi eu não fui capaz, né, de pagar esse preço. Não foi, eu não me encontrei, né, nessa condição. Não podemos, né, pagar, né, através da nossa carne, né, o nosso pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. Porque a palavra de Deus diz, né, que o salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus Cristo morreu, né, no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. E 1 Pedro capítulo 2 e versículo 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, porque por suas feridas vocês foram curados. Então foi dessa maneira, né, que o nosso Deus condenou o pecado na carne, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Levou naquele madeiro, né, os nossos pecados e pagou aquela conta. Né? Deus então condena na carne o seu Filho, né, o pecado. Né? Deus então condena na carne de seu Filho o pecado de todos nós. E fazendo com que isso, né, fazendo isso, Ele nos justificou através dessa obra realizada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo, meus prezados irmãos, né, que nós precisamos refletir. Nós precisamos a todo momento estar retornando a esses textos, fazendo com que eles se tornem vivos, né, nos nossos corações, para que seja de alento, né, para conosco, no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades diárias, nos nossos pensamentos, né, muitas vezes as preocupações que muitas vezes nos cercam, né, devido às dificuldades, né, que nós enfrentamos, né, neste mundo atual, né, a pandemia, as dificuldades de reunirmos, né, e isso deve fazer diferença nas nossas vidas. Essas verdades precisam estar ativas de maneira com que eu enfrente essas adversidades de maneira mais forte,
de uma maneira mais confortável. E é assim que Deus quer que nós assim façamos. Quando a gente vê a dificuldade, né, que temos, a maneira com que nós temos reunido, né, ultimamente, né, tudo muda, as coisas vão mudando, as situações, mas nós temos, né, a palavra de Deus que ela não muda, né? A própria palavra de Deus diz, né, que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então, essa é uma verdade, e que nós podemos confiar, né, que a palavra de Deus ela não muda. E essas verdades que nós temos acabado de ler aqui, a gente precisa refletir, colocar, né, fazer com que ela esteja viva no nosso dia a dia. E no versículo 4 aqui diz assim: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente vê quão maravilhoso é, né, essa justificação em nós, a maneira com que antes eu não poderia, né, de maneira alguma, cumprir a lei, mas através da nossa justificação, nós vemos que, através disso, Deus nos dá a condição, através do seu Espírito, de nós cumprirmos as exigências da lei. Então, aquilo que antes não era possível eu realizar, por mais que eu tivesse vontade de fazer isso, por mais que eu tivesse lutado, né? Paulo cita isso no versículo 7, né? Aquilo que ele quer fazer, em certa parte do texto aqui ele diz, né, como se eu esmurrasse, né, meu próprio corpo, né? Algo que ele tinha vontade de fazer, ele não conseguia fazer. E aí conosco é assim também, aquilo que a gente quer fazer, o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer, mas quando nós somos justificados, Deus nos capacita a cumprir as exigências da lei. Então, aquilo que antes eu não conseguia fazer, hoje eu posso fazer. A palavra de Deus nos dá essa certeza. Agora, cabe a nós, né, buscarmos fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, né, somos limitados. Mas o Espírito que habita em nós, Ele nos dá, né? Aqui no versículo 4 diz assim, ó, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Por que isso? Porque nós já não devemos viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, né, que em nós habita. Então nós que já somos filhos de Deus, nós precisamos ter isso, essa diferença. Isso tem que ser algo notável na nossa sociedade, né, onde nós convivemos. As pessoas precisam ver em nós diferenças, não diferença na roupa que eu visto, não diferença no meio social que eu me encontro, não diferença na minha maneira de me portar, né? Isso sim faz algo, né, diferente em nós, mas não da maneira exterior, mas algo que eu possa mostrar através do meu viver. Que as pessoas têm que ver diferença em nós, né, quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a única maneira, né, da gente certificar, da gente mostrar, né, que somos justificados, se de fato nós estamos buscando viver, né, desta maneira na sociedade, de maneira santificada, né, buscando a santificação, buscando viver uma vida diferente. Eu não posso encarar essa pandemia da mesma maneira que os meus amigos, né, nesse mundo, meus colegas, né, vivem preocupados, né, isolados ou até mesmo desamparados, né, diante de uma situação tão caótica como nós estamos vivendo. Tem que ter diferença em nós, né, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né, conosco. E isso deve ser notado também na nossa maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de comportarmos, né, diante da sociedade, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4,
Vamos ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. No versículo 7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, depois que a gente é justificado, Deus tem nos chamado para a santidade, para a santificação. E a partir dos versículos aqui que nós já consideramos, a partir do versículo 5, nós vamos ver que isso deve fazer, né, toda a diferença na nossa vida. Que uma vez justificados, nós precisamos ser a cada dia mais santos, né, na presença de Deus. Algo que não era possível eu fazer, algo que não era possível alcançar, devido às minhas limitações, às minhas fraquezas, devido ao viver na carne. Mas uma vez justificados, isso é possível, a gente buscar a santidade. E Ele tem nos dado essa mensagem, que Ele não nos chamou, né, para a impureza. Nós precisamos ter esse objetivo na nossa vida espiritual, que Ele não tem nos chamado para a impureza, mas sim para a santidade, né? Que nós possamos estar buscando, né, viver uma vida na Sua presença, fazendo valer essas verdades em nossas vidas. E nas próximas oportunidades nós vamos considerar, a partir do versículo 5, né, a maneira com que o Espírito Santo de Deus em nossas vidas faz toda a diferença, né, tanto, né, na vida espiritual, quanto também na vida material. E nós precisamos estar com essas verdades, né, bem claras, bem vividas, né, na nossa vida. E que Deus nos abençoe, né, nos ajude, e que possa estar completando aquilo que nós não temos falado aqui nesse pequeno tempo aqui, mas que possamos estar vivendo de maneira a honrar e glorificar o nosso Deus. Amém.